O que é capacitismo? A gente vive numa sociedade que exclui, que segrega, que coloca à margem. Se a gente não tivesse barreiras, a gente conviveria mais. Muito mais. O que é capacitismo? Muito provavelmente você já adotou essa postura em algum momento da sua vida e nem sabia o quão mal que você poderia estar fazendo para você e para outra pessoa. E para explicar sobre esse termo e como quebrar algumas barreiras, está aqui comigo a Isabelle Andrade, querida amiga, que é psicóloga e educadora parental. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente. Lívia, eu que te agradeço a parceria, a confiança e esse espaço para poder falar sobre um tema tão importante. Verdade. Então, para a gente começar nesse assunto, assim, o que é e como que você descobriu o capacitismo? Vamos lá. Lívia, o termo capacitismo apareceu na minha vida com a minha maternidade atípica. Sou mãe de 3 crianças, da Malu, do Lipe e do João. E com o João, meu caçula, eu tenho uma maternidade atípica. João teve um AVC intrauterino, então ele tem uma paralisia cerebral em razão desse AVC. E quando eu me vi com um filho com uma deficiência, eu comecei a me deparar com um universo de coisas que eu não conhecia. E me descobri muito capacitista também. E aí eu pergunto para você, você já estudou com alguém com deficiência? Você convive com alguém com deficiência? As pessoas com deficiência, elas fazem parte do seu convívio social? Eu ouso dizer que não, porque a gente vive numa sociedade que exclui, que segrega, que coloca à margem. Os nossos espaços públicos, eles não são preparados para habitar, para receber todos os corpos, e sim só uma parcela da população. Eu, Isa, por exemplo, estudei durante a minha vida escolar com um amigo que tem uma deficiência e depois na faculdade com uma outra amiga. Então, você vê, no meu trajeto, na minha vida escolar, eu convivi com duas pessoas. E aí, quando o meu filho chega na minha vida com as limitações que ele tem, com as questões que ele tem, eu me vi diante de preconceitos, de situações minha e dos outros, e que eu ficava atravessada por esses assuntos. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente teve o diagnóstico dele, ele tinha 1 ano e 9 meses, ele ainda ele era pequeno. E aí eu chegava nos lugares, nas festas, e as pessoas diziam assim para mim, nossa, a medicina está muito, avançando muito, você vai ver, um dia vão descobrir a cura para o que ele tem. Ou então elas diziam para mim, nossa, mas a deficiência dele é quase que imperceptível, ninguém vai reparar. Elas me diziam coisas que me pegavam num lugar, porque eu falava, gente, o meu filho, eu não quero esconder, eu não quero que as pessoas não vejam, eu não tenho vergonha do que ele tem. Para mim, ele é perfeito do jeito que ele é e ele não precisa de conserto. Entende? Eu não ele é perfeito, tá tudo bem, entende? O que é difícil para uma mãe atípica, para as pessoas que têm deficiência, não é a deficiência em si, são as barreiras sociais, físicas, arquitetônicas que a gente se depara o tempo todo. Então, este tema chega na minha vida por essa razão. E é importante dizer, o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas que têm deficiência, eu não sofro ele, Lívia, porque eu sou uma pessoa atípica. Eu sou uma pessoa que não tenho deficiência. Quem sofre é o meu filho. A gente acaba sofrendo por tabela porque eu sou mãe e eu, obviamente, sou afetada, impactada pelas experiências que ele tem. Pelas dificuldades que ele enfrenta, pelos olhares, muitas vezes, enfim, né, com um tom de piedade, com um tom de crítica, que é você é especial, Deus não dá uma cruz maior do que você aguenta carregar. E aí você fala, gente, meu filho não é uma cruz, entende? Eu acho que as pessoas, elas não têm noção do que elas falam e do que isso acaba interferindo na vida de quem elas estão falando. Sim. Porque muitas vezes elas acham que elas estão oferecendo um ombro amigo. Sim. E na verdade, consolando ou fazendo um bem ali para poder acolher. Sim. E
sem querer, né? Sim. Elas acabam magoando, ferindo, né? São violentas. Eu acho importante a gente fazer uma introdução. E assim, o que a gente tá falando aqui é para essas pessoas refletirem, porque às vezes elas não têm nem consciência disso, né? A gente precisa de autoeducação o tempo todo. Por que que isso acontece, Lívia? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente precisa pensar que a gente está dentro de uma sociedade estruturada dentro de um modelo, que é um modelo capitalista. O que que pregam pra gente? Que a gente tem que produzir, que a gente é muito bom quando a gente produz um tantão de coisas, quando a gente faz. E a gente tem corpos que são tidos como que pautam um padrão, sabe? Então, se a gente para pensar que um corpo com deficiência, ele tem um tempo, um ritmo próprio, né? Diferente do que o capitalismo emprega, que é de produzir, vão dizer que esse corpo não serve. Né? Vão dizer que esse corpo não serve, ele não está apto, ele não é capaz de fazer tudo o que se espera dele. A gente vai falar da medicina também, Lívia. O quanto que a medicina também, de alguma forma, ela tenta consertar, ela tenta chegar mais perto do normal possível, sempre colocando um corpo magro, sem deficiência. Entende? Tem uns estereótipos que são colocados ali como padrão que as pessoas precisam chegar. Quando a gente fala, por exemplo, da deficiência do João, em que ele faz um acompanhamento multidisciplinar, a gente faz por conta de neuroplasticidade, porque ele pode desenvolver as capacidades dele por conta da neuroplasticidade. Ele tem um lado do cérebro, ele tem um lado do corpo que não corresponde, né? Que não responde, que não faz o que o cérebro dele manda. Então, se ele manda comando para pegar alguma coisa, a mãozinha não vai. Então, a gente faz os tratamentos para poder fazer com que ele fique funcional, consiga fazer as coisas, ter autonomia, mas não para consertar. Acho que esse é o ponto. A gente não supera a deficiência. Deficiência não é algo que a gente se supera. Deficiência é uma das características daquela pessoa. É algo que se convive. É a mesma coisa de falarem para mim. Pensa nas minhas características, Isa. Como que você vai superar, sei lá, o seu nariz, o meu nariz que é um pouco grande, supera o seu... A gente não supera, são características da pessoa. Então o que a gente supera sempre são as barreiras físicas, sociais, arquitetônicas. A deficiência é algo que a gente convive e que a gente aprende a conviver. Como que a gente aprende a conviver? Como que a gente lida sem desconforto? Como que a gente naturaliza? Convivendo, desde sempre. Se você convive desde sempre... E se a gente tivesse barreiras, se a gente não tivesse barreiras, a gente conviveria mais? Muito mais. É isso, percebe? Então, se a gente vai para uma escola, pensa uma criança com deficiência na escola, o quanto de barreiras que aquela criança enfrenta para ela conseguir estar ali. Na nossa época, eu sou mais velha que você, se eu não me engano, e na minha época ainda tinha... Sabe quando você coloca... crianças com deficiência em espaços que são separados? Isso não é incluir. Inclusão é você ter diferentes corpos no mesmo espaço. E não um espaço diferente para colocar as pessoas. Isso não é incluir. Então, você colocar as crianças que têm alguma condição numa sala separada, isso não é inclusão. Isso não é inclusão. Entende? Isso é você separar. É você ter o preconceito. Então, quantas barreiras uma criança com deficiência ela encontra, às vezes, no ambiente escolar? Quantas? Inúmeras. Por quê? Porque a gente pauta o que aquela pessoa é capaz de fazer a partir do nosso corpo sem deficiência. Aí eu fui estudar, Lívia. Depois que eu me vi com o João, eu escutava essas coisas. Você era advogada, né? Isso. Eu era advogada. Depois que eu fui advogada, eu fiz a minha... Depois que a Malu ficou doente, na verdade, eu fiz a minha transição de carreira para psicologia e me formei educadora parental junto. Na faculdade de psicologia, me formei psicóloga e educadora parental. Fiz essas duas formações porque eu queria melhorar minha relação com os meus filhos, Lívia. Eu fazia mal para eles, sabe? Entendi. Eu tinha uma maternidade que não me agradava. E aí fui estudar. Falei, gente, não é possível que só tenha esse jeito de se relacionar com as pessoas, com os filhos. E aí, quando eu me vi também com o João dessa forma, com essa condição, eu falei, eu preciso estudar. Porque eu tenho raiva dessas pessoas que chegam para falar essas coisas para mim. Isso que elas falam não faz sentido.
E eu quero ter... Você tinha que entender a origem do problema. Exato, eu tinha que entender o que estava acontecendo ali. Então, para isso, eu fui estudar. Um dos livros que eu li, por exemplo, sobre esse assunto é O Mito da Capacidade, do Victor de Marco, que é um homem com deficiência que escreveu. Uma das coisas que ele fala, Lívia, no livro é assim, ele estava no ambiente escolar, ele fala, eu tenho um corpo que treme quando precisa ficar parado e que fica parado quando precisa se movimentar. Ele tem, se eu não me engano, ele tem paralisia cerebral também. E aí, dentro da escola, ele fala o quanto que ele foi violentado pelas professoras, porque as professoras diziam para ele, basta você se esforçar. É só você se esforçar que você vai conseguir escrever melhor, fazer as coisas. E isso não faz sentido, você entende? Porque se ele encontra dificuldade para escrever, quantas outras possibilidades ele tem de estar ali naquele ambiente escolar sem precisar empregar tanto esforço para ele fazer o que... para ele ficar a par do conteúdo. Por quê? Porque essa professora não tinha educação sobre isso. Porque ela achava que ela estava pautando o que ele poderia fazer a partir da condição dela, de um corpo dela, sem deficiência. E aí, Lívia, a gente como mãe, porque aí eu sempre falo como mãe, né? Mãe de uma criança atípica. O quanto que a gente violenta as crianças muitas vezes porque a gente quer consertá-las. Porque a gente quer empregar um ritmo para a criança que não é o ritmo dela. Muitas vezes eu... E assim, só para trazer assim, para minha maternidade também, né? E muitas vezes não só nas crianças atípicas, né? Nas crianças de uma forma geral. Esses dias eu acho que você postou um vídeo, ou eu vi um vídeo de uma criança que não queria dar um abraço em alguém. Foi você que postou um vídeo Não lembro, desse? Não? Pode ser, porque rolou. E aí, tipo assim, tudo bem, ela não quer dar um abraço, é a vontade dela, né? Sim. E o quanto que a gente violenta as nossas crianças, querendo que elas façam coisas. Que sejam educadas ali. Exato. E a gente acaba anulando essa criança. Sim. O João muitas vezes fala pra mim assim, respeita o meu corpo. Olha o que ele fala pra mim. Respeita o meu corpo, porque correria louca da vida. Vamos, faz isso, faz aquilo, vambora, não sei o que lá. Ele vira pra mim e fala, mãe, respeita o meu corpo. Então, assim, sinal de quê? Que eu tô ultrapassando. Sim. Eu tô ultrapassando um limite, entende? Empregando um ritmo pra ele que ele tá dizendo, mãe, calma, né? Não é por aí. Então, o capacitismo chegou na minha vida por esse lugar, sabe? Assim, de precisar enfrentar mesmo e talvez levar essa voz, né, Lívia? Eu acho que, assim, você tem o seu canal de comunicação com o seu público, eu tenho o meu. Então, eu falo, gente, se eu puder, de alguma forma, levar algum conteúdo para que aquela pessoa minimamente... Acenda a lanterna, né? Nossa, eu tinha esse tipo de comportamento, né? Exato. Pensar aí a gente pode falar, ó, pensar que uma pessoa com deficiência é coitada, que ela é anjo, que ela é enviada de Deus, tudo isso desumaniza. Você entende? Desumaniza. A pessoa com deficiência, ela é uma pessoa como outra qualquer. A única diferença é que ela tem essa característica que não define ela por completo. A pessoa, ela é muito mais do que a deficiência que ela tem. Que aí também, o que a gente costuma fazer? Reduzir aquela pessoa à deficiência. Ah, é o João, o cadeirante. Ah, entende? Reduz aquela pessoa... Virou sinônimo, referência. É referência daquela pessoa. Você entende? Ah, o fulaninho que anda com a muleta. Entende? O tempo todo a gente reduz aquele corpo, aquela pessoa, única e exclusivamente àquela deficiência que ele tem. O João é muito mais do que a deficiência dele. A deficiência é uma das características que ele tem. Então, a gente fala que é anjo, é enviado de Deus, é bênção, é não sei o que lá. E todos esses termos têm um caráter pejorativo. Porque, tipo assim, não tá falando isso porque é uma criança. Tá falando isso por causa da deficiência, Por causa da né? deficiência. A questão é essa, né? Sim, reduz a pessoa só aquilo ali, sabe? E aí, por que eles têm uma condição que é pejorativa? Por que chamar uma... Gente, nunca chamem uma criança atípica de... é a criança especial, a mãezinha especial. Primeiro que todos nós somos especiais. Isso é um fato. E a outra coisa, eles colocam um termo especial para dar um caráter assim de uma qualidade do que é bom. Mas se você perguntar para qualquer pessoa, a pessoa não quer ter uma deficiência.
Então, esse termo não é um termo... Você entende? Entendi. Ele entra como se fosse um consolo, uma coisa assim para você ficar se sentindo satisfeita. E não é sobre isso. E não é sobre isso, sabe? Entendi. Se a gente para pensar também nas mães, né? Aí eu vou falar das mães, que aí é onde eu tenho meu lugarzinho de fala. A gente, às vezes, Lívia, é uma maternidade muito solitária. No seguinte sentido, a gente não consegue, muitas vezes, chegar para ninguém, nem para uma amiga, para virar e falar, cara, que foda. Ai, não pode. Pode sim. Pode. Cara, que difícil. Fui pro parquinho e fulano não quis brincar com meu filho. Falou que ele não tem, sei lá, debochou, fez algum comentário, sabe, preconceituoso. A gente não consegue dividir isso com alguém, Lívia, porque quando a gente vai dividir, essa pessoa vai fazer justamente aquilo que eu tô dizendo. Ah, amiga, não fica assim. Deus foi tão bom para você. Olha como é que ele te presenteou. Isso aí não é qualquer pessoa que tem que aguenta. Ou seja, você fica mais uma vez no mesmo lugar, porque o que dói, o que impacta, o que deixa triste, não é a criança, o filho ter uma deficiência, é realmente essa dificuldade do dia a dia, esses olhares estranhos. Então, incentivem os filhos de vocês, convivam com pessoas com deficiência, ajam com naturalidade, sabe? Vão perguntar, conversem. Meu João usa órtese. Órtese é uma, como é que chama, gente? Prótese substitui um membro. A órtese auxilia, me faltou a palavra, assim, ela auxilia o movimento do corpo, porque ele tem aquele membro, mas aquele membro precisa de um auxílio. Ele ficou super feliz, Lívia, o dia que a gente estava na praia, e ele viu um cara mais velho usando uma órtese. E aí ele quis falar com o homem, sabe? Eu uso órtese também e tal. Porque você se reconhece. Brinquedo, amiga. O que a gente faz com brinquedo quando o brinquedo quebra uma perna, perde um braço? A gente descarta, porque ele não serve mais. Então, assim... São pequenas coisas que inconscientemente as pessoas fazem e não se dão conta. Elas não se dão conta. Então, a primeira coisa é que, esse brinquedo aqui tá quebrado. Pum, a gente joga fora. Ele não serve mais. Teve uma vez, na escola, livro paradidático, veio o livro para casa para estudar, e aí o livro era contando a história de um gafanhoto, o Evaristo, ele era o maestro da floresta, eles iam fazer um campeonato na floresta, e eles estavam toda a bicharada estava debochando do gafanhoto. Por quê? Porque ele não tinha uma perna. Como que ele ia se inscrever no concurso de canto? O que ele estava fazendo naquele concurso? Gente, eu peguei esse livro e falei, não é possível. Não é possível que eu estou vendo isso num livro que é dado pela escola para a gente estudar. Ou seja, na própria escola, a ideia que se passa, qual que é a mensagem do livro? Claro que é de superação. Que aí ele enfrentou, todo mundo ria, debochava dele. O que o Evaristo, o maestro da floresta, vai fazer num num concurso de canto? Gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Ele é capaz de cantar e de fazer qualquer outra coisa. E aí, por fim, ele se superou e tudo mais. E aí eu fui à escola para conversar, dizer, gente, esse livro é capacitista. Essa mensagem não é legal. Ela é uma mensagem preconceituosa. Enfim, e aí a gente pôde trabalhar com as crianças, analisando aquele livro, entendendo que aquela mensagem que eles estavam passando não era legal, porque deficiência não é algo que se supera. Enfim, e aí que uma coisa não tem nada a ver com a outra, cantar. E que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e que poderia, inclusive, amiga, ser correr. Uma corrida. Verdade. A gente daria um jeito de incluir o Evaristo, entende, com a deficiência que ele tem, no campeonato, no concurso. Então, são coisas que a gente nós não fomos educados. É verdade. Essa questão do livro que você está falando, da escola, né? A gente tem que prestar muita atenção com o que a gente... porque enquanto a criança está na aula, não tem o que você fazer. Você não vai lá ficar acompanhando. Mas esses livros que chegam, eu comecei a dar uma olhada se eu gostaria de contar ou não. Sabia? Sim. Porque teve um livro do medo... que meu filho nunca tinha falado nada de medo. Até o dia que eu tava lá, contando, não tinha visto o livro antes, né? E comecei a olhar. Falei, aí, o que aconteceu depois do livro?
Ficou com medo? Ficou com medo. Então a gente tem que, né, dar uma atenção para isso, E se a gente para pensar também, a gente não tem nem informação de dados. Eu confesso que eu não sei qual foi o último censo agora, o resultado dele, mas 24% da população, até o último censo tinha sido o IBGE, 24% da população brasileira se autodeclara com alguma deficiência. É muita gente. É muita gente, é um quarto da população. 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência. E a gente é muito mal educado, as pessoas param na vaga de pessoa com deficiência. Ah, é rapidinho, eu ligo o pisca-alerta e saio. Eu andava, Lívia, com um cartãozinho de educador social, sabe? Tipo, essa vaga não é sua, não faça isso, porque as pessoas não têm ideia, entende? Do que é você precisar abrir seu porta-malas, pegar a cadeira de rodas, entende? Aquela vaga, ela foi feita e pensada para aquela pessoa, entende? E aí vem alguém que tá com a pressa, que precisa pegar sei lá o que ali na loja, para o carro bonitão, liga o pisca-alerta e desce. E vida que segue, né? E vida que segue. Eu falo, gente, assim, eu inúmeras vezes, eu falei, gente, um dia eu acho que eu ainda vou apanhar. Porque eu vou lá e digo, oi, querido, eu acho que você não percebeu, mas essa vaga aqui, ela é para pessoa com deficiência. Várias vezes. E aí, enfim, às vezes a pessoa se constrange e sai, às vezes ela se defende da própria violência que ela está cometendo, né, e ignora. Mas eu falo, gente, a gente precisa se autoeducar. Precisa acender essa luz aí. Isso em todos os aspectos. É o que você falou, não é só para isso, é para tudo. Né? A gente precisa abrir mão das violências que a gente comete sem nem perceber. Se um dia você for capacitista e alguém te sinalizar, não se defenda. Não se defenda. Diga, eu vou prestar mais atenção. É assim, obrigada por me avisar. É verdade. Obrigada por me avisar. Eu fiz e não sabia. E não né? sabia, Assim, então exatamente. Agora eu sei, nunca mais vou fazer. Tá tudo bem. Quando eu tenho dúvidas de algumas coisas que eu tô falando e tudo, eu te mando mensagem. Né? Seja para aparecer aqui ou para fazer um post, alguma coisa. Porque eu acho que esse é um começo, né? Porque você já tem noção de que você pode estar sendo violento sem querer. Sim. E o que você pode fazer para educar e melhorar. Exato, né? exato. E exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Aquela frase, nem parece que seu filho é autista, nem parece que seu filho... Isso também agride. Agride muito. Então, assim, não chamem as pessoas de especiais, não... Ah, Lívia, outra coisa que eu acho importante a gente falar. A gente usa expressões, quando a gente vai, às vezes, a gente quer xingar o outro, vamos colocar assim, muitas vezes a gente vira e fala, tá surdo? Ou então, tá retardado? Você é retardado por um acaso? A gente usar a característica de uma deficiência, entende? A condição de uma pessoa para designar algo negativo na outra pessoa, isso não se faz. Então, a gente fala assim, como é que chama, gente? Eu fiz a egípcia. Como é que a outra expressão que é capacitista, eu esqueci. Como é que é o nome, gente? Demência, fingir demência. Essa, é porque eu já aboli do meu vocabulário, então assim, fingir demência, não usem jamais, fingir demência. Essa expressão a gente não usa. A gente fala, eu fiz a plena, eu fiz a desavisada. Substitui, busquem outras palavras, sabe? Da mesma forma que a gente não pode usar expressões que são racistas, que são homofóbicas, a gente também não pode usar expressões que são capacitistas. E essa, tá cego, tá mudo, tá surdo, sabe? Fingir demência. Você parece um retardado. É verdade. Outra coisa que as pessoas fazem, Lívia, às vezes a gente vê alguns absurdos sendo cometidos. E aí a gente vai ouvir muito isso. Alguém diz, só pode ser doente mental. Esse cara é doente. Gente, não usem, entende? Quando a gente faz isso, a gente desresponsabiliza aquela pessoa. E aquela pessoa, às vezes, sabe muito bem o que ela está fazendo. Muito bem o que ela está fazendo. E aí, quando você fala, é doente, não, só pode ser doente mental. Entende? Você usa essa condição dessa pessoa para poder justificar o injustificável daquela pessoa. Entende? Entendi. Fica
Não pode. E aí a gente entra num lugar de generalização. Sim. Né? Porque às vezes existem pessoas que realmente têm alguma deficiência mental e que vão ter alguns comportamentos que esperados pela deficiência dela, exato. Mas você, né, generaliza tudo. Exato. É então verdade. a gente precisa se educar, precisa se autoeducar. E o que você acha, assim, como educadora parental? Só pra gente contextualizar aqui um pouquinho. Só que antes eu preciso falar para as pessoas se inscreverem no canal, porque toda terça-feira tem um vídeo novo para você. Como que entra a educadora parental aí no meio disso tudo também, Isa? Lívia, a minha profissão de educação parental é de educar pais para que consigam educar os seus filhos. Sejam eles com ou sem deficiência. Com ou sem deficiência, com ou sem deficiência, porque eu não sei se você percebe assim que tudo avança, tudo evolui, tudo melhora, medicina, tecnologia, tudo isso, né, se desenvolve. E muitas vezes a educação de filhos, ela está lá no século passado ainda, com umas crianças que são do século de, né, assim, do hoje. Não dá certo. Então, quantas vezes você já não deve ter ouvido? Na minha época que era bom, porque eu podia fazer isso. Hoje em dia tem muito mimimi. Tudo é mimimi, essa geração é Nutella. E aí eu digo, gente, hoje as crianças são sujeito de direitos, elas são consideradas sujeitos de direitos depois do ECA, e sim, lá atrás nós não éramos. Então podiam fazer o que queriam com a gente, que estava tudo certo. Hoje não, Lívia. Então a gente precisa se educar, a gente precisa educar os pais, para que os pais consigam educar os seus filhos. Né? Não é geração Nutella ou mimimi, é que hoje as crianças elas têm direito de serem respeitadas, de não serem violentadas, de não serem agredidas fisicamente. A gente pode educar uma criança de outra forma. Não precisa ser pela violência. Então, hoje nós estamos falando aqui do capacitismo. É uma violência, né? É uma violência. Então, entra, né? Eu falo que o capacitismo ele não é um tema que afeta só as famílias que têm alguém com deficiência. Ele é um assunto de todos. Assim como o racismo, ele é um assunto de todos. Porque nós, enquanto branquitude, a gente tem muito para fazer para combater o racismo, entende? Da mesma forma, as pessoas típicas têm muito para fazer, entende? No sentido de promover convivência, de promover inclusão, de não ser violento, de não falar esse tipo de frase, de facilitar essa convivência, de cobrar, falar, gente, essa rampa aqui não está funcionando, uma pessoa que usa cadeira de rodas vai ter dificuldade de entrar aqui. Não tem que ser só a pessoa que usa cadeira de rodas para ter que brigar. Você entende? A pessoa típica, inclusive, consegue muito mais coisa, porque ela tem muita voz. Entende? Olha o espaço que você está abrindo aqui para a gente falar desse tema, que é algo que as pessoas não falam. Né? Então, sim, tem muito para se fazer. A gente não pode ficar num lugar de passividade e dizer, isso não é assunto meu. Deixa as coisas seguirem. Não, a sociedade está do jeito que está, por responsabilidade de todos nós. Se a gente precisa falar de inclusão, é porque em primeiro lugar teve o quê? A exclusão. Entende? Porque na verdade a inclusão era para ser natural, né? Era para ser algo, exato, era para ser algo que acontece, e aí se faz a exclusão, espaços limitados. Você que viajou, por exemplo, recentemente para fora, o parque da Disney, por exemplo, não é todo acessível? Bastante. Né? Rampa, lugares amplos, não é tudo pensado? Então, aqui não. Né? Aqui não, a gente vai andar numa rua, numa calçada, a gente não tem calçada. Aí você vê uma pessoa com cadeira de rodas andando, por exemplo, no meio da rua, porque não tem calçada, o que você vai dizer? Nossa, olha que guerreiro. Não é guerreiro, gente, é porque ele não tem outra forma de se locomover. Quando uma pessoa chega no banco, agora hoje em dia não mais, mas num órgão público, num banco, e a pessoa que usa cadeira de rodas, alguém tem que carregá-la, ou ela vai subindo de bumbum na escada, porque não tem elevador, isso não é para ser aplaudido. Não, a gente não pode, tem que ver isso como bonito guerreiro. A gente tem que ficar com vergonha do lugar não ter estrutura para essa pessoa. Exato, entende? Então, se a gente precisa hoje falar de inclusão, é porque, em primeiro lugar, teve a exclusão. Então, assim, a gente deve cobrar das nossas escolas. Por que não tem criança com deficiência na sala do meu filho? Por que não tem? Quantas barreiras essa escola colocou?
para a criança com deficiência não acessar esse lugar? Né? Ah, vai ter cuidador, vai ter isso, vai ter aquilo, sabe? Sabe quando começa a envolver botar um monte de coisas que a pessoa até fala, essa escola não é para mim, não é para o meu filho. Né? Então, a gente tem muito para fazer também. É verdade, isso, é verdade. E existem algumas frases que a gente já falou, termos que a gente já falou, que a gente tem que mudar, né? Sim. E se educar. Se policiar. Se policiar. E se disser, falar, nossa, acabei de falar uma coisa aqui que não foi legal. Sabe? E volta atrás, gente. Não tem vergonha, não. Eu falo que erro é oportunidade de aprendizado. Então, se a gente errou, passou do ponto, falou algo que não devia, opa, não foi legal isso que eu falei. Né? Com certeza. Quero agradecer você obrigada. pelo nosso bate-papo mais uma vez. Muito obrigada Eu que agradeço. por ter vindo aqui pra gente falar sobre esse tema tão legal e que precisa ser... Então, assim, não é um tema legal, é um tema legal de se divulgar, Sim, né? abrir esse espaço, né, pra gente falar sobre isso. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a você. Então, gente, terminamos aqui o nosso Momento Moderno. Fica a reflexão para vocês aí de casa, pra gente não exercer mais essas falas, essas frases que são capacitistas. E toda terça-feira tem um vídeo novo aqui no canal. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Conheça o Espaço Saúde Moderna, com serviços de assistência farmacêutica como aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e muito mais, em lojas selecionadas. Acesse drogariamoderna.com.br e saiba mais.